nome é Stephanie e esse ano eu vou fazer o vestibular da Federal do Paraná. E eu queria fazer vídeos sobre os livros que foram pedidos pra literatura, porque eu vi que muita gente tá perdida, não leu, nem sabe o que vai cair. Então vai ser bem resumido mesmo, só pra vocês tentarem acertar alguma questão, entendeu? Eu não vou contar muito, tanto da história, vou contar, mas não tanto. Vou falar mais características, o que eu acho que pode cair, umas dicas. E desculpem o barulho de obra, não tem o que fazer, eu quero gravar o mais rápido possível. O Uruguai, do Basílio da Gama, ele foi publicado em 1769, é o mais antigão de todos. Ele é um grande poema épico, uma epopeia, então ele narra ações memoráveis de heróis. E o livro pertence ao arcadismo. Lembrem que é da mesma época do iluminismo, que a maioria conhece. É racional, objetivo, se afasta da religiosidade, se afasta da emoção. A escrita arcadista é meio simples, então lembrem que é decassílabo, são 10 sílabas. Ele é branco, porque não tem rima, e ele nem é dividido em estrofe, ele é diretão, assim. E o livro é dividido em 5 cantos, como se fossem capítulos. E eu acho que é importante lembrar que eles não são iguais a epopeia clássica, tipo Camões, o Lusíadas, não é igual. Então se tiver uma afirmativa relacionando o livro a Camões, a epopeia clássica, tá errado. O Uruguai é publicado no contexto do Tratado de Madrid, é importante lembrar. Foi fechado em 1750 para substituir o antigo Tratado de Tordesilhas, acho que todo mundo lembra. E eles dividiam o Novo Mundo entre Portugal e Espanha. E nessa área, lá pelo Rio Grande do Sul, tinha os 7 povos das missões, que a Espanha cedeu. Então, como agora Portugal tinha que ocupar essa área, os jesuítas estavam lá ensinando, catequizando os índios, precisavam ser expulsos. E é sobre isso que é o livro, uma missão conjunta entre os portugueses e os espanhóis para expulsar os jesuítas daquela terra. É importante lembrar que, como é a época do iluminismo, a igreja, os jesuítas não são bem vistos. Então eles são colocados como maus, vilões da história. E o livro acaba passando como um panfleto anti-jesuítico. E do outro lado, os índios, apesar de entrarem em guerra, eles entram em guerra com os portugueses e espanhóis também, eles são vistos como heróis, você tem uma simpatia pelo índio vencido. Então é importante lembrar, jesuítas maus e índios bons. Nossa, eu falei tudo errado. Jesuítas maus e índios bons. Agora eu vou falar um pouco sobre os personagens e sobre a história, mas só pra vocês terem uma base, eu não vou me aprofundar. E desculpa se eu falar algum nome errado. O Marquês de Pombal, um português, ele é muito exaltado. Apesar dele não ir literalmente nas missões, ele foi meio que responsável pelo tratado. O general Gomes Freire de Andrade, que é o chefe das tropas portuguesas, e o Catânio, que é o chefe espanhol, também são vistos como heróis. E eles têm no começo do livro um banquete para discutir o porquê da guerra. O Cepé e o Cacambo, que são os principais de índios, Cepé e Cacambo, tentam evitar a guerra, não conseguem, é inevitável. Então os índios acabam lutando bravamente contra os portugueses que têm armas de fogo e o Cepé acaba morrendo como um herói. O Balda, que é o jesuíta em comando, um padre, ele proíbe Lindóia, que é uma mulher principal na história, de ver o marido, que é o Cacambo. E aí ele acaba matando o Cacambo porque ele quer que a Lindóia case com o filho dele. E a Lindóia fica muito triste e decide se matar. Tem uma feiticeira também chamada Tanajura, e ela tenta ajudar a Lindóia a mostrar umas visões pra ela, mas no final ela acaba morta pelo fogo que ateiam nas missões. Acho interessante saber que o livro ficou conhecido por versos líricos muito bonitos, na circunstância da morte da Lindóia, que ela vai lá se matar, mas ela acaba junto de uma cobra, e o irmão dela tenta matar a cobra e salvar ela, mas não consegue, então ela acaba morrendo pelo veneno. E no final, os padres são pegos fugindo, deixando os índios para trás. Então os índios aceitam a dominação portuguesa como uma forma de proteção. E também tem uma dedicatória ao próprio livro no último canto. Últimos Cantos, do Gonçalves Dias. Ele foi publicado em 1851. E eu acho esse livro mais complicado, porque são vários poemas. Nem eu li todos os poemas. Então o que é importante é você ouvir bem as características que eu vou falar sobre o autor, sobre o que ele escrevia, como ele escrevia, e se cai um poema, uma pergunta sobre o próprio autor, você pensa nelas e tenta relacionar. Gonçalves Dias é o primeiro grande poeta romantista no Brasil. Então lembrem, romantismo, ele se afasta do arcadismo, ele traz uma emoção, ele traz a fantasia, ele traz religiosidade e um plano espiritual.
Na parte da escrita, você tem muita liberdade de criação. Então não tem tanta métrica também, mas tem uma harmonia, até uma musicalidade. Agora, muita atenção nas características. Se quiser anotar em algum lugar, ele volta para as cantigas da Idade Média, de amor, amizade, não sei se vocês lembram, que é um amor cortês. Só que também traz pessimismo, porque 90% das vezes é um amor não correspondido. Tem muita decepção amorosa. E também a mulher é idealizada, ela é comparada até à natureza. Além disso, existe um nacionalismo pós-independência. Então, uma idealização da nação, uma exaltação da natureza comparada à mulher. E também uma certa saudade, porque o autor passou muito tempo na Europa e ficou com saudade da pátria, da família. E também aparece no livro Metalinguagem, que é poema, sobre escrita. Eu acho que é bom saber que o Gonçalves Dias fez parte da primeira geração romantista. Não precisa lembrar isso, mas lembra que era a geração indianista. Então tem muito indianismo. O índio é exaltado, a relação dele com a natureza é muito apresentada. Ele também é meio que comparado assim com o cavaleiro medieval. E o principal exemplo disso é o poema Ijuca-Pirama, que eu considero o principal do livro. O Ijuca-Pirama é em tom épico, e ele traz um certo sentimentalismo, o que dá universalidade para o poema. E ele conta a história de um índio que é capturado por uma tribo inimiga e vai ser vítima de canibalismo. Aí ele chora, se humilha para ser liberto, e todo mundo, a tribo, o pai dele, para quem ele volta, acha ele um fracote. Então ele acaba no final voltando pra lá e matando todo mundo pra reconquistar sua honra, reconquistar sua força. E aí que aparece meio que a ideia de um herói. Eu vou dar alguns exemplos de poemas só pra vocês terem uma noção e pra eu dar exemplos das características que eu acabei de falar no livro. O Gigante de Pedra é um poema sobre a história do Rio de Janeiro e é meio poético assim, porque ele é contado como se fosse pelas montanhas, o que as montanhas viram na história do Rio de Janeiro. Tem Canção de Tamoio, que é um exemplo indianista. Ele é uma fala do pai pro filho recém-nascido sobre a bravura dos índios. Saudades é um poema autobiográfico, então fala sobre o exílio na Europa e a morte do pai do autor. Tem também Agar no Deserto, que é a história de Ismael, filho de Abraão, então uma certa religiosidade. Um último PS, como eu falei, se cai um poema ou se cai sobre o autor Gonçalves Dias, tentem relacionar com alguma das características que eu falei, porque é difícil você saber sobre o poema, porque são muitos, entendeu? Então tente qualquer poema que cair, pensar, isso é sobre amor, isso é sobre indianismo, isso é sobre isso, então procurem nas alternativas. E também uma dica, se cair algo muito exagerado, tipo assim, os poemas são muito pessimistas, o Gonçalves Dias é ultra romantista, é mentira, até porque o Gonçalves Dias é indianista, não ultra romantista. Casa de Pensão, do Aloysio de Azevedo, foi publicado em 1890. O Aloysio de Azevedo foi quem lançou o naturalismo no Brasil. E o naturalismo é caracterizado pelo estilo documental, experimental, sem muito sentimentalismo. Ele traz uma visão patológica do humano e até compara o nosso comportamento com o de animais. E ele faz uma verdadeira análise da sociedade, com críticas da injustiça, da miséria. Ele também tinha algumas convicções abolicionistas, então o preconceito racial é destacado. Ele faz também uma comparação da vida na província, que era o Maranhão, e na corte, que era o Rio de Janeiro. Bom, o naturalismo tendia a demonstrar teses científicas, e a que mais apareceu foi o determinismo. O determinismo afirma que tem uma influência do ambiente, da realidade de cada um no humano. Isso também traz um certo coletivismo, porque cada um é um produto do meio que está. Então você age meio que de uma forma igual, uma forma moldada. Casa de Pensão é um livro baseado em fatos reais, e ele é meio gigantesco, então eu vou falar só o principal. Eu acho talvez melhor focar nas características, talvez um pouco nos personagens. O Amâncio, o personagem principal, é um estudante muito rico de medicina. Ele vai ganhar uma fortuna enorme, e ele decide estudar no Rio de Janeiro, mais pelo título de doutor, não pelo gosto no curso. E aí tem um pouco de determinismo, porque por causa da infância ruim e por querer sair de casa, ele vai estudar lá pela circunstância, pela realidade dele. No Rio de Janeiro, o Amâncio fica na casa de Campos, que é um amigo fiel do pai dele. Só que ele não gosta muito, porque é meio restrito, tem algumas regras. E então ele é chamado para ir para a casa de pensão do coqueiro,
que é um amigo do amigo dele, ele acabou de conhecer ele. Ele quase não vai, porque ele tem um interesse romântico na esposa do Campos, a Hortência. Só que ela não fala nada, eles não têm nada, então ele acaba indo. Na casa de pensão existem muitas figuras, e é bem descritivo. Tem um homem doente que nas suas descrições sempre traz patologia, traz a animalidade do humano. Existe também a Lúcia, que traz uma certa promiscuidade, porque ela tem interesse no dinheiro e vai atrás do Amâncio e quase dá certo. Só que o coqueiro expulsa ela de casa por dívidas e interesse próprio e no final ela acaba brigando com o Amâncio. Esse interesse material é muito representado no livro, até como certo coletivismo, porque todo mundo vai atrás do dinheiro do Amâncio. Além da Lúcia, tem os amigos dele, o Paiva e o Simões, que estão sempre tentando se aproveitar da fortuna. E principalmente o coqueiro e a família dele, a sua esposa Madame Blizzard e a irmã dele, Amélia. Eles traçam todo um plano pra Amélia seduzir e casar com o Amâncio só pelo dinheiro dele. O Amâncio acaba ficando doente e muita gente até sai da casa de pensão por causa disso. Eles vão perdendo bastante dinheiro. E a Amélia começa a cuidar dele, como se fosse uma enfermeira particular e tal, eles vão ficando próximos, acabam se encontrando em segredo algumas vezes. E depois de um tempo juntos, de verdade, o Amâncio até compra uma casa nova pra família. Paga mobília, paga roupa, paga um monte de coisa, eles tiram o maior dinheiro do Amâncio. Enquanto isso, o pai dele morre. E apesar de não ser muito próximo, ter uma infância mais ou menos, ele fica muito mal e quer ir visitar a mãe. Só que ele briga um monte com a Amélia porque ela não deixa, fica puta, não sei o que, fica exigindo casamento. Então, ele acaba não indo. Só que, enquanto isso rolava, ele ainda tinha um pouco de sentimento pela Hortência, que começou a dar uns sinais mistos, assim, meio que queria, meio que não queria. Então, a Amâncio acaba escrevendo uma carta de amor pra ela. E a Amélia acaba descobrindo a carta. O Amâncio, apesar de não saber que a Amélia descobriu a carta, ele já estava transtornado, puto, e decide visitar a mãe em segredo, então ele não conta pra ninguém que vai. E o coqueiro, que descobriu da carta e descobriu que ele ia visitar a mãe, tava puto da vida. Foi lá, contratou um advogado pra prender o Amâncio por desonra e por abandonar a irmã dele. Durante o julgamento, o Amâncio recebe muito apoio, inclusive dos colegas de classe dele. E o coqueiro fica mal visto, com uma fama de golpista. Logo depois, o Campos e a Hortência descobrem sobre a carta de amor que ele escreveu. A Hortência finge que nem sabe de nada, não liga, mas fica muito mal e se arrepende de não ter ficado com o Amâncio. E o Campos fica puto, que antes estava apoiando o Amâncio no julgamento, mas depois vai pro lado do coqueiro. O Amâncio foi inocentado e o coqueiro estava muito mal, estava sendo até assediado e ele pensa em se matar. Mas na verdade ele pega o revólver, vai no hotel em que tava todo mundo comemorando que o Amâncio foi solto e enquanto o Amâncio dorme, vai lá e atira nele. O outro livro é Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Ele foi escrito mais ou menos em 1920, só que o autor morreu, então foi publicado póstumamente em 1948. O autor em si traz uma sátira política da República. Você pode dizer até que ele prefere a monarquia. E também traz um nacionalismo muito grande, ele refuta qualquer novidade, qualquer coisa estrangeira. A escrita do livro é feita no pré-modernismo, que na verdade é só uma transição entre o naturalismo, que a gente acabou de falar, e o modernismo. E ele começa a trazer uma visão muito diferente do Brasil, um país pobre, doente, e tem uma crítica muito forte a essa realidade. O naturalismo ainda influencia esse livro, na questão de o ambiente, a realidade da pessoa moldar ela. Clara dos Anjos é uma crônica autêntica, realística, dos subúrbios do Rio de Janeiro no século XX. Ele retrata a vida, o cotidiano dessa população suburbana desprivilegiada. E ele também retrata a sociedade patriarcal, a exclusão da mulher na sociedade, mas principalmente o preconceito racial, o preconceito contra mestiços. O livro é um romance grandinho, então eu vou falar o que der aqui. A personagem principal, a Clara dos Anjos, tem 17 anos e é uma mulata, muito inocente, porque os pais dela super protegem ela, a Ingrácia e o Joaquim. Então ela não tem muita noção do mundo, sabe? Ela quase não sai, não fala com ninguém. E o pai dela, Joaquim, é um carteiro bem humilde que gosta bastante de música. A única pessoa que a Clara realmente fala e sai é a Dona Margarida, uma viúva bem séria e que no livro meio que representa uma força imoral e incorruptível, porque tem muita gente falsa, muita gente imoral no livro. Os amigos do pai dela, Joaquim, são Lafões,
que é um cara meio snob, que é quem traz o Cassie Jones pra vida dessa família. E o padrinho da Clara, que é o Mahamak, que é um aleijado que tenta proteger ela do Cassie. O Cassie Jones de Azevedo é um violeiro que é muito conhecido por ser mulherengo, às vezes até engravidar as meninas e sumir. Bom, o Cassie conhece o Lafões na cadeia, não porque ele é pego, porque ele se entrega por medo de um marido que matou a mulher dele quando ela estava tendo um caso com o Cassie. E também tem outra história que uma mãe se matou depois que o Cassie engravidou a filha dela. E fica em mente que ele sempre se safa. Primeiro porque ele tem a mãe dele, essa Luciana, que é bem racista, sempre coberta ele. E segundo que ele é branco, então você tem que considerar pra se safar é muito mais fácil. Então, o Lafões convence o Joaquim a deixar o Cassie tocar na festa de aniversário da Clara. E aí ferra tudo, porque a Clara fica toda caidinha por ele, e quando a mãe dela fala que ela não quer mais o Cassie por lá e tal, ela chora um monte, se acha injustiçada e tal. O Cassie decide que quer a Clara, então ele paga o Menezes, que é um dentista, já tá pobre, depressivo, pra fazer troca de cartas entre a Clara e o Cassie, enquanto ele ia cuidar dos dentes dela na casa dela. Depois de um tempo, a Clara escreve uma carta contando como o Mahamak fica falando mal do Cassie pro pai dela e tal, e o Cassie fica puto. Ele vai lá, pega um comparsa chamado Arnaldo, e na noite ele surra o Mahamak até a morte. O Cassie, com medo da repercussão do caso e até do amigo dele falar com a polícia, decide fugir. Então ele vende os galos de briga dele, ele tinha galos de briga, fica com o dinheiro, até tenta depositar no banco, não dá certo. E vai uma última vez falar com a Clara e se faz todo, fala que quer casar com ela quando ele conseguir um emprego, blá blá blá, e ela cai. Depois da Clara engravidar, o Cassie some. E ela fica muito mal, tenta esconder o sofrimento, mas acaba pedindo ajuda pra Dona Margarida, pra abortar. E a Dona Margarida conta tudo pra mãe dela, então as três acabam indo na casa da família do Cassie, pedir meio que por justiça, né? E a mãe dele humilha elas, fica rindo que uma mulata tem desejo de casar com o filho dela. Então isso mostra meio que mesmo tendo a mesma riqueza, mesmo sendo do subúrbio, ainda existe um preconceito racial. No final, a Clara finalmente percebe a sua situação, tem uma autoanálise muito grande. Ela, na última frase que ela fala pra mãe dela, nós não somos nada nesse mundo, tem uma metáfora angustiante sobre a posição deles na sociedade, sobre a indiferença com eles, sobre um grupo que mesmo depois da Lei Áurea existir, eles ainda são marginalizados.